18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Agora 6 horas, 1 minuto em Manaus. Mais uma edição do 18 horas, começando pra você sempre em 100,7 na sintonia certa. Eu, você e hoje é com Nathalie Moraes. Alô, Nathalie. É isso mesmo, muito boa noite pra você, Carlão. Muito boa noite pra você, ouvinte, que nos acompanha neste início de semana. Você já sabe que até às 7 da noite nós trazemos pra você, ouvinte, as principais notícias desta segunda-feira. Mix. É claro, hein, querido ouvinte, sempre contando com a sua participação aqui em 100,7. Acione aí o nosso WhatsApp 994887592. Está valendo a sua presença aqui no programa. É isso mesmo, a gente quer que você participe aí opinando. O que você pensa sobre os assuntos abordados nas reportagens aqui do 18 horas? Você gosta, não gosta, acha que a gente precisa falar de algo mais? Manda um alô pra gente através do 994887592. Mix. 6 horas e 2 minutos, vamos dar um giro no trânsito, vamos saber como anda aí as principais vias de Manaus com ele, André Meirelles. Trânsito. Alô, André, boa noite. Muito boa noite pra você, Carlão, pra Nathalie aí, pra todos que nos acompanham ao vivo aqui na 100.7. Olha, na Avenida Boulevard Álvaro Maia, o trânsito segue com boa fluidez em ambos os sentidos. Motoristas circulando aí sem dificuldades. Já pra quem vem pela Avenida Brasil, no sentido centro-bairro, já pode enfrentar um trânsito carregado, movimento intenso e fluxo mais lento nesse trecho. Então continue aqui com a gente, daqui a pouco a gente traz mais informações do trânsito aqui pela capital amazonense. Valeu, André Meirelles, 6:03, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E agora conferindo os destaques de hoje do programa 18 horas, adolescente de 17 anos morre após ter sido espancado na zona leste de Manaus. Nova tarifa social de energia entra em vigor e pode zerar conta de luz de mais de 900 mil amazonenses. Sinésio Campos é reeleito presidente do PT no Amazonas. Governo federal libera mais de 5,4 milhões de reais para as cidades do Amazonas atingidas pela cheia. Olha aí, 6:03, você no melhor mix do Brasil e agora nós vamos juntos até às 7 da noite com esses e outros assuntos. Você vai conferir aqui no melhor mix do Brasil os destaques do dia. Os destaques desta segunda-feira, 7 de julho de 2025. No ar, 18 horas. 18 horas. A gente começa assim, 18 horas de hoje está falando de uma imagem que chocou Manaus. Um adolescente de 17 anos, ele foi brutalmente agredido em plena rua. Uma cena realmente violenta, registrada por moradores que escancaram a falta de segurança nas comunidades, hein, Nathalie? Esse vídeo que viralizou nas redes sociais, Carlão, realmente é chocante. E o que era para ser ali um dia comum, acabou terminando em tragédia. A gente está falando do caso do menino que foi encontrado caído enquanto os agressores fugiram. E o que mais revolta nessa história toda é a naturalização da violência entre os jovens, como se a vida não tivesse mais valor algum, Carlão. Olha, Natália, é mais um caso aí que expõe o abandono das periferias, hein? As comunidades estão sozinhas, é a ausência das políticas públicas efetivas aí total, você percebe isso nitidamente. Falta prevenção, falta presença do Estado, falta compromisso, como você falou, com a vida. A vida parece que tá banal, né, o processo. E com tudo isso, Carlão, né, infelizmente, uma família ficou destroçada, né? A família realmente está buscando os culpados. A família, não somente a família, mas a comunidade ficou indignada com toda aquela situação. Eu acho que toda a população manauara que assistiu aos vídeos que circularam nas redes sociais desde ontem, ao longo desse fim de semana, né, realmente pede resposta, pede justiça, pede uma resposta principalmente para as nossas autoridades, porque a gente precisa saber quem é que está cuidando dos nossos jovens, quem está cuidando dos nossos adolescentes, quem vai impedir que novas histórias como essa da reportagem que a gente vai mostrar agora se repitam, Carlão? Essa é a pergunta de milhão. Agora é o seguinte, os detalhes dessa violenta e, agressão aí que realmente, como você falou, foi chocante, chocou todo mundo. Nós vamos conferir agora mais detalhes com o repórter André Meirelles, que acompanhou de perto aí essa triste história. André Meirelles.
Nathalie, Carlão, boa noite para vocês, aos ouvintes que nos acompanham aqui na 100.7 Mix FM Manaus. Olha, os relatos de moradores apontam que o adolescente, o Fernando Vilaça, de 17 anos, ele era ofendido por um grupo de vizinhos jovens. Os moradores também relataram que o espancamento teria acontecido depois que Fernando saiu de casa, para ir fazer umas compras, e depois, quando ele passava por ali, ele foi insultado novamente. O espancamento que ele sofreu aconteceu depois que ele se aproximou desse grupo para tentar uma conversa, um diálogo, mas acabou resultando na agressão. O pai dele, que é o Valdeci Vilaça, conta como tudo aconteceu. Vamos acompanhar. Foi uma covardia, viu? Meu filho, um homem bom, um homem honesto, todo mundo sabe, tá aí os amigos, os parentes, os amigos de colégio, de infância. Ele saiu para comprar um alimento para se alimentar, amarrar a família. E ele sofreu uma covardia, 2 mau elementos, pegou meu filho no momento de traição, distraição que eu deixei ele em casa, para eu sair do colégio, e eles pegaram ele e fizeram essa malvadeza com meu filho. Olha, além desse relato do pai dele, o Valdeci Vilaça, que a gente acompanhou agora, tem também umas imagens que foram divulgadas aí nas redes sociais, que são câmeras de segurança que mostram que Fernando aparece caído ali na sarjeta. Em seguida, uma mulher se aproxima e tenta levantar ele, enquanto 2 homens correm atrás dos agressores. Ao menos 2 jovens aparecem nessas imagens, os suspeitos aí de terem participado desse crime. Logo em seguida, Fernando ele foi socorrido e levado ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, e depois ele foi transferido ao Hospital João Lúcio, onde passou por cirurgia. Só que no último sábado agora ele não resistiu aos ferimentos. Ou seja, todo o caso aí, toda a situação, as agressões aconteceram na última quarta-feira agora, e ele estava ali desde quarta-feira no hospital até este sábado recebendo atendimento médico, mas foi sábado aí que ele acabou morrendo ali na unidade hospitalar. Fernando, aí o laudo do Instituto Médico Legal apontou a causa dele como morte, edema cerebral, traumatismo craniano, hemorragia craniana e ação contundente. Agora esse caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Se os agressores forem menores de idade, eles vão responder na Delegacia de Atos Infracionais. Caso maiores de idade, a Delegacia de Homicídios e Sequestros. Casos estejam envolvidos 2, tanto de maior quanto de menor, pelas 2 delegacias. E claro, a gente segue acompanhando o caso aqui para, durante a programação, outros dias também trazer mais informações. Volto com vocês. Legal, André Meirelles, agora 6h09. Você no melhor Mix do Brasil. Realmente, Nathalie, é uma situação que não deve passar batido, não deve ser normalizado. Isso está acontecendo com uma certa frequência. Então, aquela pergunta que você fez, quem vai proteger as nossas famílias? Quem vai nos proteger de tanta violência que nós temos observado e nós temos presenciado nos últimos anos, aí eu diria assim, Nathalie? Não é de hoje, Carlão, que a gente vive com esse sentimento onde nós não estamos seguros, mas nem dentro de casa, em lugar algum. E aí, como a gente acompanhou na reportagem do André Meirelles, o jovem saiu para comprar alimento e não voltou. E infelizmente não voltou. Agora 6h10, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, Nathalie, mais de 3 mil trotes foram registrados pelo SAMU só nos primeiros 6 meses de 2025 aqui na capital, aqui em Manaus. É um número realmente alarmante, principalmente quando a gente pensa que enquanto uma linha fica ocupada com uma ligação falsa, alguém que realmente precisa de socorro pode ficar sem o atendimento. Chega a ser, Carlão, isso aí chateia qualquer pessoa, porque é importante a gente lembrar que quando o atendente ali está com informações falsas, e aí muitas vezes eles acabam encaminhando uma ambulância do SAMU
deslocando sem necessidade, uma pessoa que realmente precisa do socorro, ela fica desatendida. É uma brincadeira realmente que pode custar vidas, que pode colocar vidas em risco. Só pra gente ter uma ideia, entre os anos de 2019 e 2024, a média anual de ligações recebidas pelo SAMU aqui no Amazonas ultrapassa a marca de 500 mil de chamadas. Foram 571 mil. Imagina o impacto, né, Nathalie, que um trote causa dentro de um sistema que já lida diariamente com emergências reais. É complicado, realmente. É complicado mesmo, Carlão. E para a gente entender um pouco mais de como é que funciona todo esse trabalho e como as autoridades lidam com essas situações de trote, a gente chama agora a repórter Vanessa Lima, que tem mais informações sobre esse assunto. É contigo, Vanessa. Boa noite, Nathalie, Carlão e ouvintes. Olha só, muita gente nem imagina o que está por trás de uma chamada para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. O SAMU funciona 24 horas por dia com equipes treinadas para atender casos graves que muitas vezes podem significar uma vida em risco. E os trotes são um problema sério, hein, gente? O impacto deles são ambulâncias deslocadas sem necessidade, linhas ocupadas e quem realmente precisa de ajuda pode não ser atendido. Mas as autoridades já estão de olho nisso. A diretora clínica do SAMU, doutora Alessandra Said, alerta que boa parte desses trotes vem de crianças e adolescentes no período das férias. Continuam acontecendo muito no horário escolar. Talvez nesse momento de férias as coisas aumentem, porque o nosso maior público que passa trote geralmente é criança e adolescente. E tem muitos dos trotes que são feitos de madrugada. Então a gente tem que fazer esse apelo aos pais, né? O SAMU 192, ele não é um dispositivo para brincadeiras. Ele não é um dispositivo para que a gente acione uma ambulância por mero prazer de ver ela passar na nossa rua, com o giroflex ligado, procurando um acidente, uma crise convulsiva, uma queda, que não exista. Por isso, o pedido é claro, que pais e responsáveis conversem com seus filhos. A doutora Alessandra Said reforça o apelo para que os responsáveis expliquem o valor do serviço do SAMU. O meu apelo aqui é para todos os ouvintes conscientizarem os seus filhos, principalmente seus adolescentes, nesse momento de férias, né, que eles ficam mais ociosos em casa. Verifiquem o que os seus filhos estão fazendo, para onde estão ligando, conversem com seus filhos sobre os serviços que são de extrema importância para a população, como o SAMU 92. O SAMU 92 não pode ter trote. Enquanto uma ambulância é destinada para uma brincadeira de mau gosto, outro paciente que realmente precisa do serviço está deixando de ser atendido. Quando uma ambulância é enviada para atender um trote, outra pessoa em situação crítica pode estar perdendo a chance de receber socorro imediato. E mais, a ligação para o 192 é gratuita. É um recurso que salva vidas e não deve ser usado como brincadeira, né, gente? Volto com vocês. Com certeza não. Agora 6h14, você no Melhor Mix do Brasil. Valeu, Vanessa Lima. Agora, Nathalie, mudando de assunto um pouco, olha só, é um absurdo que a gente até, né, ainda precise falar disso, mas nós temos que falar. O Ministério Público do Amazonas, ele reabriu uma investigação contra o motorista de ônibus que não param para pessoas com deficiência. Essa é a situação. Olha. É muito grave, né, Carlão? A gente sabe. São poucos os ônibus que têm acessibilidade. E quando tem o motorista ainda não para, aí realmente é para acabar. Essa denúncia que a gente recebeu, que veio aí através do Ministério Público, é contra a linha 676, operada pela empresa Elcatur. Segundo as informações divulgadas pelo Ministério Público, uma passageira com deficiência física relatou que os motoristas simplesmente ignoram a presença dela ali no ponto. Olha só, e o que é pior, hein, Nathalie, que isso continua mesmo depois de multas aplicadas pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, o IMU. Segundo o Ministério Público, essas situações que acontecem em diferentes horários e lugares, inclusive na Avenida Itaúba e lá na Humberto Calderaro, à direita
direto. É uma falta de respeito total, né, Carlão? Falta de empatia. Eu não sei nem que palavra, quais adjetivos a gente pode usar, porque isso coloca em risco ali a integridade física e emocional dos passageiros e da passageira em si, que precisa realmente desse deslocamento, né? E aí, com toda essa situação, esse caso tinha sido arquivado, mas agora ele foi reaberto pela Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, porque as denúncias, Carlão, não param de chegar no Ministério Público. É claro, né? Tem que realmente reabrir. Discriminação é crime, transporte público é direito de todos, né? Inclusive com acessibilidade e segurança. Agora 6h16. Mix. Você é o melhor mix do Brasil. Continue aí em 100,7. Participe conosco do programa 18 horas. Acesse aí o nosso WhatsApp, que é o 994887592, que está valendo a sua participação aqui no 18 horas. E as nossas redes sociais aí à sua disposição. @18 News. Fique à vontade. Mix. Política. Legal, agora vamos falar de política, o momento político, os bastidores da política. Ken Paes e Nathalie Moraes. Nathalie, o deputado estadual Sinésio Campos, novidade, foi reeleito como presidente do Partido dos Trabalhadores. E a diferença para o segundo colocado, o vereador Zé Ricardo, foi de quase 6.000 votos. O que esse resultado representa para o PT aqui no Amazonas, Nathalie? Uma pergunta bem retórica, viu? Olha, Carlão, esse ainda não é nem o resultado oficial, tá? E o Sinésio tá na frente de lavada. Eles prometeram fazer aí uma coletiva, divulgar todos esses números a partir das 2h desta segunda-feira. As eleições lá no Partido dos Trabalhadores, de forma interna, aconteceram ao longo desse domingo. Mas foi assim, Carlão, um dia realmente marcado por impugnações, discussões, muita confusão, típico, né? Exatamente. Aquelas picuinhas típicas do Partido dos Trabalhadores. Mas aí o que acontece, Carlão, com tudo isso? Era esperada aí que pudesse acontecer essa mudança. Isso porque o principal concorrente ali a essa vaga para a presidência do Partido dos Trabalhadores era o vereador José Ricardo. E ele prometia, Carlão, fazer com que o Partido dos Trabalhadores voltasse a ser o PT de antigamente. Raiz, PT raiz. Exatamente. O José Ricardo, ele é conhecido popularmente aqui na nossa capital por ser o homem da Kombi, né? Aquele que vai para frente das causas trabalhistas, que atua, sobe na Kombi para chamar a atenção aí da oposição. 70. Exatamente. Anos 70. Só que, Carlão, a eleição interna do PT tem um claro favorito, ainda que a gente ainda não tenha esse resultado oficial. Como você já adiantou, uma vantagem de mais de 5.000 votos à frente do segundo colocado, que é o vereador José Ricardo. Essa apuração, ela está sendo marcada por muitas contestações e pedidos de impugnação, principalmente na zona leste de Manaus, onde o grupo do José Ricardo quer aí anular as urnas, alegando que os votos não estariam habilitados. Mas vale a gente reforçar que a área ali da ZL é a área do Sinésio, né? Morador ali do São José. É a área onde ele foi professor, né, Nathalie? Ele passou por várias escolas ali na região, ele ainda mora lá, então, de fato, a população da zona leste tem mais prestígio com o próprio Sinésio Campos, né? E com certeza ele deve ter um grande número de filiados ali, né? Que devem ter realmente uma aproximação íntima, pessoal, com o deputado Sinésio Campos. E não é só o PT Amazonas que está vivendo em um impasse, não, viu, Carlão e Kennedy? Em nível nacional, o partido também segue sem um presidente definido. Em Minas Gerais, uma decisão da Justiça obrigou aí a inclusão da deputada federal Dandara Tanzi para a disputa estadual, mas como as cédulas já tinham sido distribuídas, toda a eleição precisou ser adiada. Isso atrasa aí a contagem dos votos também lá em Minas Gerais, que é fundamental para o processo final em todo o Brasil. Até agora, a direção nacional aí do Partido dos Trabalhadores está discutindo aí se vai judicializar ainda, mas a questão realmente de encontrar uma nova data ali no calendário, mas eu acho difícil que aqui no Amazonas a gente tenha um outro resultado, ainda que eles não tenham batido
do martelo de forma oficial. Sim. Essa diferença no número de votos realmente traz aí a reeleição pela terceira vez consecutiva do deputado estadual Sinésio Campos à frente do Partido dos Trabalhadores. Legal. Quem é contigo agora? Olha só, o Senado vai votar nesta semana o projeto que legaliza bingos, cassinos e o jogo do bicho em todo o país. Sem tigrinho. Né? Mais de 30 anos aí sem tigrinho. O tigrinho ainda tá lá, pendurado, né? Mas, né, 30 anos de discussão, inclusive, no Congresso Nacional. Qual é o clima lá em Brasília agora para essa votação, hein, Kem? Então, Carlão, por enquanto, o clima é de muita expectativa, né? Até porque esse projeto, ele legaliza, como você mencionou, legaliza ali os bingos, cassinos, jogos do bicho. Esse daí tá em todo o Brasil, ele também já tá entrando agora na reta final. Essa proposta ela já passou pela Câmara, pela Comissão de Constituição e Justiça, que era exatamente para dizer se ia ou não para votação no plenário, e o fato é que ela já passou na Comissão de Constituição e Justiça. Nesse primeiro momento tá tudo lindo, tá tudo perfeito. Agora, depois de regularizar, Carlão, só não vale chamar os proprietários dos bingos, dos cassinos para CPI, como foi o caso da CPI das bets, né? Porque regularizaram ali uma parte e depois vieram com a CPI dizendo, olha, vocês estão estimulando as pessoas a perderem dinheiro e tal, mas foi aprovado lá pelo plenário. E agora a gente tem essa nova proposta, né? Esse texto, ele prevê a criação, Carlão, de cassinos em resorts de luxo, como hotel, restaurantes ali também podem agora ter cassino, caso isso venha a ser provado, não tem nada definido ainda. Também ali áreas de lazer, navios fluviais, navios em alguns casos já tem ali cassinos funcionando permanentemente, não sei se cruzeiros internacionais eles podem ainda continuar a atividade enquanto estão em território brasileiro, mas o fato é que sempre tem cassino nesses navios, já é comum, e depende muito ali da característica de cada estado, Carlão, vai depender bastante ali exatamente se vai poder ou não vai poder. Em São Paulo poderia ter ali até 3 cassinos, aqui no Amazonas, Pará, Minas Gerais vão ter até 2 cassinos, enquanto os demais estados ficam limitados a apenas 1. E agora um dado interessante aqui, Carlão, que inclusive eu fui lá no Hotel Tropical e antes, né, logo no início, antes das construções, a informação que eles disseram que seria é que no Amazonas seria o primeiro cassino da América Latina. Então já tem um espaço reservado lá, será? Com certeza, eu acho que já tinha uma conversa há muito tempo a respeito sobre esse projeto de lei, Carlão, e é provável que venha a sair sim. Legal. Agora, em relação aos bingos, Carlão, vão poder ali funcionar de forma permanente, caso seja aprovado, né, gente? Está falando um por cada cidade ou a cada 150 mil habitantes. Tá igual o número de cadeiras para deputados federais, Carlão. Ali os estádios com mais de 15 mil torcedores também vão poder fazer ali, vão ter as salas de bingo. Já o jogo do bicho vai poder ser regularizado com a exigência de capital mínimo de 10 milhões de reais e autorização válida por 25 anos, caso seja aprovado. O projeto também, ele abre espaço para corridas de cavalos, olha aí, Carlão. Uma boa. Máquinas de caça-níquel e também define uma fiscalização. Gosto. É legal. Gosta de corrida de cavalo? Tem que tomar cuidado, o cara não pode se empolgar muito, senão ele perde tudo mesmo, mas tem que controlar o processo. E para isso, para exatamente o controle, Carlão, também tem nessa proposta de lei ali um projeto de fiscalização que define ali regras para poder a divisão da receita entre as empresas também em estabelecimentos, para poder deixar tudo regularizado sem fugir de nada. Os defensores, eles já dizem que a regularização ela vai gerar empregos, vai aumentar a arrecadação, enquanto os críticos, eles fazem aqueles sempre alertas em relação a vício, a lavagem de dinheiro e também a impactos sociais. Além disso, o Senado também deve votar a indicação de novos embaixadores brasileiros em 4 países. Então, além dessa votação que pode regularizar o bingo e os cassinos, também vai ter essa escolha, essa indicação de novos embaixadores do Brasil que vão estar em 4 países futuramente, Carla. Vai gerar dividendos e também vai gerar problemas. Isso é lógico, né, que vai acontecer. Agora precisa de ver custo-benefício, qual é, né? Tem que controlar, tentar controlar e amenizar o processo. É simples, né? Não tão simples. Nathalie, contigo. Olha só, o vereador do município de Envira, Francisco Alves da Costa, que feio, hein? O Dinho Alves foi preso por ameaças e violência contra a companheira. Quais os
detalhes dessa prisão e o que pode acontecer aí com o mandato dele, o Francisco Alves da Costa, o Dinho, lá de Envira. Pois é, Carlão, denúncia chegando, né, do interior aqui do Amazonas, como você já adiantou, o vereador Francisco Alves da Costa foi preso na última sexta-feira durante esse fim de semana e acusado de ameaçar e agredir a própria esposa. Segundo as informações repassadas pela Polícia Civil do Amazonas, essa mulher já sofria violência física desde os 16 anos. Ela estava há 11 anos, Carlão, sofrendo violência por parte do vereador. Ela contou que ela era agredida diariamente, inclusive na frente da filha do casal, uma situação realmente lamentável. E aí a justiça entendeu que a liberdade do vereador realmente representa ali um risco para as investigações, e aí neste domingo ele foi preso, Carlão. Ele teve a prisão ali preventiva autorizada pela juíza Clarissa Ribeiro, né? A polícia também apreendeu vários objetos ali durante a operação na residência do vereador. Agora esse caso segue sendo investigado. Ele deve responder pelo crime de violência patrimonial, moral e ameaças contra a ex-companheira, e quanto à justiça eleitoral, ele deve ter o seu mandato cassado. Quem, para finalizar aqui o nosso giro político, o senador Omar Aziz, que será aí, já está definido isso, o futuro presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a CPMI, tão esperada do INSS, disse que o colegiado não será de maneira alguma palco de perseguição política. O foco vai ser mesmo apurar os esquemas de corrupção na Previdência. É possível isso, Ken? Então, Carlão, essas são as palavras do próprio senador Omar Aziz. Ele fez questão, Carlão, de deixar claro para todo mundo, porque até quem é a favor do governo ou oposição do governo, para que todos fiquem cientes que o trabalho que vai ser realizado nesse momento é exatamente investigar e responsabilizar quem foram os verdadeiros culpados. O senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, ele está se preparando, Carlão, para assumir a presidência da CPMI do INSS e já mandou direto esse recado. Segundo ele, a comissão, ela não vai virar palco de perseguição política, como você mencionou, nem contra o governo atual, nem contra as gestões que estavam no passado, né, Carlão? Em entrevista ao jornal o Globo, Omar Aziz, ele deixou claro que o objetivo é investigar esses esquemas de corrupção, também sem partidarizar os trabalhos, mas nos bastidores do Congresso, a ala bolsonarista, ela já começa a ver essa movimentação, até mesmo a escolha do senador Omar Aziz, com uma certa desconfiança. E eles têm dito ali que essa CPMI, ela pode ser uma nova CPI da Covid, que naquela ocasião o senador Omar Aziz também estava presidindo essa CPI, e naquela ocasião houve muitos questionamentos em relação ao presidente Bolsonaro, ex-presidente Bolsonaro, e que de fato era necessário fazer, até mesmo por conta da proporção que aquilo tinha tomado, né, Carlão? E o fato é que o Omar Aziz, ele rebateu essa comparação, dizendo que a investigação agora é outra, o foco é apurar as fraudes no INSS, que envolveriam ali esquemas desde os tempos de Michel Temer, Dilma, Lula e também Bolsonaro. Para ele, o alvo são pessoas que participaram das irregularidades, também não os presidentes da República. São as informações que o senador Omar Aziz falou. Nas palavras do próprio senador, ele não é contra o governo nenhum, ele também é contra quem está dentro, ele é contra apenas quem está dentro do governo e cometendo essas irregularidades. E já tem muita movimentação. Inclusive, o senador Omar Aziz, ele tem ali uma agenda com o presidente da Câmara, o Hugo Mota, para poder definir quem fica na relatoria da comissão. E vem aí essa nova CPMI, Carlão. E essa vai dar o que falar. Começa com clima de ferver os bastidores, né, Carlão? Beleza, então. Valeu, Ken Paz. Assim foi o nosso giro político. Valeu, Nathalie Moraes. Agora 6h29, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Só entrou em vigor a nova tarifa social de energia elétrica, que pode beneficiar mais de 912 mil pessoas aqui no estado do Amazonas. Famílias inscritas no CAD único, com renda de até meio salário mínimo por pessoa e consumo de até 80 kWh por mês, terão direito aí à gratuidade na conta de luz. Essa medida faz
faz parte do programa Luz do Povo e deve alcançar cerca de 60 milhões de brasileiros. Aqui no Amazonas, mais de 260 mil unidades consumidoras que já se enquadram aí nessas novas regras são beneficiárias. Eles vão pagar apenas as taxas de iluminação pública e o ICMS, Carlão, dependendo aí da legislação de cada cidade. Olha só, Nathalie, tem mais, hein? A partir de janeiro de 2026, o programa vai dar desconto médio de 12% para famílias com renda entre meio e um salário mínimo, com consumo de até 120 kWh. Nesse caso, a conta vai vir sem a cobrança da contribuição de desenvolvimento energético. A tarifa social será concedida automaticamente para quem atende aos critérios de estar no CAD único, ser idoso ou uma pessoa com deficiência que receba ali o BPC, ou também ter uma família com alguém que tem ali uma doença grave que dependa de aparelhos elétricos. Não precisa fazer pedido na distribuidora de luz, basta apenas que o nome da fatura esteja entre os beneficiados pelos programas do governo federal. Agora 6h30, você era o melhor mix do Brasil. 18 horas. Governo federal libera 5,4 milhões de reais para 6 cidades aqui do Amazonas em situação de emergência. E aqui no estado, mais de 30 municípios já foram reconhecidos pelo Planalto devido às inundações no estado. Esse é o nosso assunto em instantes. Nathalie, vamos dar um giro no trânsito aí pelas principais vias de Manaus. Vamos saber por onde anda André Meirelles agora nesse início de semana. André, como é que tá o trânsito nas ruas aqui da nossa capital? Trânsito. Muito boa noite mais uma vez, Nathalie, Carlão, você ouvinte que nos acompanha aqui na 100.7. Estamos trazendo informações ao vivo do trânsito aqui pela Avenida Constantino Neri. As informações que a gente tem é no sentido centro-bairro. População voltando para casa, trafegando pela Avenida Constantino Neri. No começo vai encontrar aquele trânsito com boa fluidez, só que aí vai ficando um pouco mais difícil e apresentando uma forte retenção. Vem já passando aqui próximo à Unimed na Avenida Constantino Neri, nesse sentido centro-bairro, o trânsito já começa a ficar carregado por aqui, então bastante atenção você que está trafegando pela Avenida Constantino Neri, no sentido centro-bairro, veículos na via, trânsito concorrido aqui pelo local. Já no sentido contrário, no sentido bairro centro, pela Avenida Constantino Neri, o trânsito está normal, com boa fluidez. Nathalie, Carlão. Ok, André Meirelles, obrigado aí pelas informações. Agora 6h32, você no melhor mix do Brasil. Mix. E agora nós vamos de tempo e temperatura, previsão do tempo, e é com ela Vanessa Lima. Previsão do tempo. Boa noite, Nathalie, Carlão. Oi. E a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. A segunda começou com aquele céu típico da região amazônica, né? Sol entre nuvens e alta umidade. E a noite dessa segunda promete ser tranquila. O céu fica limpo na maior parte da cidade, com poucas nuvens e chance baixa de chuva. Agora vamos falar sobre o clima de amanhã, 8 de julho, terça-feira. Segundo o Clima Tempo, a terça começa com aberturas de sol com o céu nublado. Mas ao longo do dia a temperatura sobe com uma alta sensação térmica, apesar de muitas nuvens. Mas a chance de chuva nessa terça é bem baixa e cai ainda mais na parte da noite. O clima fica estável e o céu fica limpo e estrelado. Resumo do termômetro para essa terça. A temperatura varia entre mínima de 24 e máxima de 31 graus e a umidade relativa do ar fica em torno de 63% a 95%. Legal, Vanessa Lima, boa noite, agora 6h33 e você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, nosso Rio Negro parece ter encontrado aí um ponto de estabilidade, tá de boa e segue marcando em 29 metros e 5 centímetros há 3 dias. Mas a situação ainda é grave e os impactos da cheia se espalham pelo interior do Amazonas. Já são aí 30 municípios com situação de emergência reconhecida já até pelo governo federal, Nathalie. É isso mesmo, Carlão. E para tentar amenizar todos esses estragos, o governo federal liberou nada mais, nada menos que 5,4 milhões de reais para 6 municípios aqui do nosso estado. Mas, segundo a Defesa Civil Nacional,
todo centavo a centavo gasto por essas cidades terá que ser justificado. É isso aí, Nathalie Moraes, e você está, né, realmente acompanhando essa situação e vai contar agora pra gente qual é o cenário nesses municípios aí e o que a população pode esperar desse repasse, Nathalie Moraes. Pois é, Carlão, a situação é bastante preocupante, né, já que muitas famílias tiveram suas plantações completamente destruídas, estão sem acesso à água potável, com as residências e com as suas plantações completamente inundadas pela água. E aí, para tentar ajudar para que essas famílias possam se recuperar de alguma forma, o governo federal liberou, no segundo, né, o que foi divulgado no Diário Oficial da União da última sexta-feira, 5,4 milhões de reais para 6 municípios do Amazonas que estão em situação de emergência e que foram reconhecidos pela Defesa Civil Nacional. Como eu disse, esses recursos eles devem ser utilizados principalmente como assistência humanitária, compra de alimentos e principalmente também na situação de reparos de infraestrutura que foram danificadas aí pela força da água. Devem receber esse valor aí, esse valor foi dividido, Carlão, entre as cidades de Tefé, Tonantins, o município de Borba, Capiranga, Jutaí e Uricurituba. O município de Borba, por exemplo, vai receber mais de R$1 milhão. Mas segundo a Defesa Civil Nacional, os municípios eles vão precisar aí prestar as contas de forma detalhada, tostão por tostão, cada centavinho aí desse dinheiro. E se tiver qualquer desvio da aplicação irregular, pode haver aí a suspensão desses repasses de forma imediata e até a responsabilização dos gestores. Isso é mais do que justo, né, Carlão? Afinal de contas, esse dinheiro é meu, é nosso, né? E está sendo aí repassado para essas cidades, para esses municípios que tanto precisam por conta da cheia aqui na nossa região. Segundo o boletim meteorológico divulgado nessa segunda-feira, mais de 133 mil famílias do Amazonas estão sendo completamente afetadas. Isso daí, Carlão, se a gente for fazer ali um cálculo, dá mais ou menos 534 mil pessoas impactadas pela cheia aqui no Amazonas. Como eu disse anteriormente que 20 municípios, 20 cidades já foram reconhecidas pela Defesa Civil Nacional, mas pela Defesa Civil Estadual, dos 62 municípios, 40 já tiveram a situação de emergência reconhecida e pelo menos 18 cidades estão em situação de alerta e somente 4, Carlão, estão em situação de normalidade aqui no Amazonas. Mas aí aqui na nossa capital, por exemplo, a gente vê, Carlão, que muitos bairros já estão sendo impactados por conta da cheia. Muitas pessoas estão tendo que abandonar suas residências, principalmente quem mora em áreas mais baixas e próximo à região do Rio Negro, né? Como é a situação dos bairros do Educandos, São Jorge. Só que aí essas pessoas ficam se perguntando, Carlão, choveu muito nesse fim de semana, o rio parou, mas a água parece que não para de subir. O que está acontecendo? Pra gente entender um pouco mais dessa situação, a gente conversou com o doutor em meteorologia da Universidade Estadual aqui do Amazonas, Leonardo Vergasta, que traz um pouco mais pra gente desse cenário. Vamos conferir. Rio Negro e Manaus, em 70% das ocorrências de eventos, né, de ápice, quando o rio chega ao seu máximo, ocorrem em torno de junho, tá? Os outros meses, no caso julho e até mesmo agosto, essa porcentagem tende a cair, mas tem ocorrências também no passado de o rio chegar ao seu ápice máximo, tá, nos meses de agosto. Desculpa, agosto não, em julho. O que eu dei uma olhada hoje de manhã, que eu sempre recebo aqui um relatório diário, né, do nível do rio, diversas calhas, tá? Que, por exemplo, Tabatinga já está há mais de 15 dias com seu processo de vazante. O Médio Solimões já começou a dar sinal também, tá, de um possível processo de vazante aí nos próximos dias. E Manaus hoje desceu 1 centímetro, tá? Então Manaus provavelmente já deve estar começando a ter o seu famoso repiquete. Provavelmente aí nos próximos dias a gente deve estar esperando aí que Manaus comece a descer.
18 horas. Carlão e ouvintes, né? A gente ouviu aí a fala agora do Leonardo Vergasta, ele que é doutor em meteorologia pela Universidade Estadual aqui do Amazonas, e segundo o Porto de Manaus, o Rio Negro atingiu aí nesta segunda-feira a marca de 29,5 metros, né? Apesar do mês de julho realmente marcar o início, o período da vazante, que é quando o rio realmente começa a secar, a gente sabe que essa situação ainda não é a realidade aqui em Manaus, e isso não acontecia, Carlão, desde 2014. Sim, ou seja, a gente 10 anos. mais de 10 anos, né? 11 anos, e a gente cada vez mais vem sofrendo aí com esses todo o estado, né, Nathalie? climáticos. Parece que está, né, impactado, né? Praticamente todos os municípios do estado, né, Exato, Carlão. 40 municípios já em situação de emergência, 18 em situação de alerta, e só 4 municípios apresentam situação de normalidade por conta da cheia aqui no Amazonas, Carlão. Legal, 6h40, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, Nathalie, ainda falando sobre a cheia, tem notícia importante para quem mora em Nova Olinda do Norte, no Careiro da Várzea. O Ministério Público do Amazonas está de olho nas políticas públicas para enfrentar os impactos da cheia e da estiagem. Isso mesmo, Carlão. As promotorias de justiça das duas cidades abriram aí procedimentos administrativos para fiscalizar se o poder público está agindo da maneira correta para prevenir e reduzir os prejuízos desses fenômenos naturais. Sim. A promotora de justiça, Tainá Madela, ela destacou aí que tanto a cheia quanto a estiagem são previsíveis e acontecem todo ano. Pelo menos nós sabemos disso aqui, né, Nathalie? Por isso, dá realmente para adotar medidas antes que o pior aconteça. Isso daí é o básico. Mas isso daí, né, Carlão, infelizmente não é a realidade. A gente sabe que daqui a alguns dias a gente já vai estar falando aqui de seca, de fumaça, mas as nossas autoridades parecem que fazem realmente vista grossa para toda essa situação. E agora a promotora foi clara, viu? Ela disse, precisa sim garantir que as comunidades, principalmente aquelas mais vulneráveis, elas tenham direito garantido à saúde, alimentação, transporte e educação, mesmo quando o rio sobe ou quando o rio seca. Olha só, tem prazo, inclusive, para a prefeitura se explicar, tá certo? Em 20 dias o município tem que apresentar, sim, tudo o que estão fazendo para enfrentar os problemas e quais são aí os planos de contingência. É a lei, né, Carlão? É lei sendo colocada em prática e tá lá no artigo 225 da Constituição. Todo mundo tem direito a um meio ambiente equilibrado. É dever do poder público e da sociedade cuidar disso tudo. Com certeza, Nathalie Moraes. E olha só, hein? O MPAM fiscaliza e cobra ações concretas para proteger a população, que é o Ministério Público, né? E garante aí dignidade mesmo diante dos desastres naturais, né? Pelo menos essa é a ideia, esse daí é o objetivo. Agora, 6h42, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. As organizações ambientais entregaram uma carta, Nathalie, ao governo brasileiro, sugerindo aí a criação de um pacto internacional para destinar 7 bilhões de dólares por ano à Amazônia. A proposta deve ser discutida durante a COP30 e aponta a necessidade de financiamento global para a conservação da floresta. Essa carta, Carlão e ouvintes, ela foi assinada por várias ONGs e institutos de pesquisa aqui da nossa região e recomenda principalmente a criação de um fundo para florestas tropicais, além de ações conjuntas com bancos, empresas e também com os governos. Esse documento destaca a importância de recursos diretos para as comunidades locais e de um plano com metas climáticas e econômicas. E segundo o relatório do Banco Mundial, o valor de 7 bilhões de dólares por ano, hein, seria necessária para projetos de preservação, restauração e monitoramento da região. O estudo também aponta que a Amazônia contribui sim para a regulação do clima e tem papel econômico e ambiental relevante. Essa discussão sobre esse financiamento climático, Carlão, vem ganhando espaço nas conferências da ONU e deve ser sim um dos temas centrais durante a COP30. As recomendações apresentadas na carta ainda devem ser analisadas pela presidência da COP. Agora 6h43, você no melhor mix do Brasil, 18 horas no ar com os destaques do dia. 18 horas. Olha só, depois de 11 anos
anos e espera a família da técnica de enfermagem Viviane Castro pode enfim aí ver a justiça ser feita. Começou nesta segunda-feira o julgamento de 2 homens acusados de envolvimento no assassinato dela. Isso aconteceu em maio de 2023, Nathalie. E 2013, Carlão, 2013, né? isso. E segundo o Ministério Público, um dos acusados é o ex-companheiro da Viviane. Ele teria sido o mandante desse crime bárbaro. Um caso que foi marcado realmente pela crueldade e agora volta a ganhar destaque no tribunal do júri. Quem conta pra gente todos os detalhes desse caso é o repórter André Meirelles. Boa noite, André. Muito boa noite para vocês. Olha, o julgamento dos 2 acusados de matar a técnica de enfermagem Viviane Costa de Castro começou hoje, segunda-feira, em Manaus. Esse crime aí que foi em 2013, há pelo menos 11 anos. E, segundo o Ministério Público, foi o ex-companheiro dela que mandou matar. Viviane, ela foi surpreendida quando ia para o trabalho. Ela dirigia com a irmã e o filho de 1 ano no carro, quando 2 homens armados atacaram ela. Um deles, segundo a justiça, agiu a mando de Alisson Pessoa Mota, que é o ex-marido dela e pai de uma das filhas. O outro acusado é o Francisco de Almeida. O caso já poderia ter sido julgado, mas no mês passado foi adiado. O motivo é que a defesa de Francisco apresentou um atestado médico dizendo que ele estava com Covid e tinha que ficar em casa. A mãe de Viviane, a Joana da Graça, que também é assistente da acusação, disse que nenhuma sentença vai apagar o que aconteceu, mas que o julgamento é uma chance de dar voz à verdade e trazer um pouco da paz depois de tanta esperança. Para quem não lembra, a Viviane ela foi atingida por 4 disparos no ombro, no peito. E isso aconteceu na frente do filho dela e também da irmã. E essa não foi a primeira vez. Em 2012, ela já tinha sido baleada no mesmo lugar, só que ela sobreviveu. Na época, ela acusou o ex-marido de ser o mandante desse atentado. Aí, depois da separação, ele aí foi à delegacia negar tudo e ainda processou a ex-mulher por calúnia. Agora, mais de uma década depois, a família finalmente espera por justiça. Agora é só aguardar o veredito. Agora a gente tem nesse giro policial outro caso, outra situação. Um caso chocante abalou o bairro Mauazinho, na zona leste de Manaus, na tarde desta segunda-feira. Um bebê recém-nascido foi jogado de uma janela e caiu em um barranco de aproximadamente 6 metros de altura. Segundo informações preliminares dos vizinhos ali no local, a mãe, uma jovem de 18 anos, teria dado à luz em casa e acabou jogando o bebê pela janela do banheiro. Essas informações a gente busca confirmar pela polícia. A gente mandou então ali um e-mail e aguarda essa resposta. E o que parecia ser uma tragédia terminou no verdadeiro milagre. Contra todas as probabilidades, o recém-nascido sobreviveu e está internado se recuperando na maternidade Ana Braga. Os moradores da região, que foram os primeiros a ouvir o choro, não escondem ali um alívio. E aí, ainda segundo os relatos, foram os vizinhos que ouviram o choro vindo do barranco e correram ali para socorrer a criança. A Polícia Civil já investiga as circunstâncias do caso e a mãe, até o momento, foi apenas levado para a unidade de saúde. O caso segue sendo apurado e a população segue em choque aí, chamando o sobrevivente de bebê do milagre ali no bairro Mauazinho. Agora eu vou entregar para vocês aqui, mas vocês vão acompanhar aí o vídeo desse bebê que, graças a Deus, está bem. 3 filhos. Olha, mano, como ele é lindo. 3 quilos. A mãe ainda jogou do barranco. Oh, meu Deus. Legal, 6h48, você no melhor Mix do Brasil. Obrigado pelas informações, André Meirelles. 18 horas. O Tribunal de Contas do Amazonas mandou suspender o edital do CETAM, que ofertava mais de 9.000 vagas em cursos profissionalizantes gratuitos, Nathalie. É isso, Carlão. Segundo o Tribunal de Contas do Estado, esse documento descumpriu a lei ao não garantir as vagas para as pessoas com deficiência. Olha só, com a decisão toda, o processo fica parado até o CETAM fazer aí as correções. E a repórter Odineia Araújo tem detalhes. Odineia, então está tudo suspenso? Conta aí.
Pois é, como vocês falaram, a decisão do Tribunal de Contas do Amazonas travou a oferta de quase 10 mil vagas em cursos profissionalizantes do CETAM, o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, por uma razão importante. O edital ignorou as cotas obrigatórias de no mínimo 20% das vagas para pessoas com deficiência, como manda a lei. A decisão foi do conselheiro Josué Neto, que suspendeu o edital com oferta de vagas para a capital. Ele atendeu a uma denúncia feita pela candidata Késia Silva, que apontou várias irregularidades, incluindo desrespeito à Constituição Federal, à Lei Brasileira de Inclusão e até mesmo à Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Diante disso, o conselheiro Josué Neto entendeu que deixar de cumprir essa obrigação legal pode gerar prejuízos para o poder público e, pior ainda, reforça a exclusão de quem já enfrenta tantas barreiras no dia a dia. O CETAM tentou se explicar dizendo que ainda está fazendo ajustes técnicos e prometeu corrigir isso em uma próxima rodada de cursos. Mas o conselheiro foi firme e enfatizou que enquanto as cotas não forem garantidas, como manda a lei, o edital segue suspenso. Afinal, a inclusão não é favor, é direito. Até o fechamento desta edição, o CETAM não havia se manifestado sobre a decisão do TCE. Volto com vocês. Obrigado, Odinei Araújo, 6h50. 18 horas. Olha só, hein? Agora, Nath, nós vamos falar de coisa boa. Foi de arrepiar, inclusive, o aniversário de 1 ano lá do Parque Gigante da Floresta, localizado entre as zonas leste e norte da capital. Também chamado de Parque Amazonino Mendes, né, show. Carlão? Essa festa foi animada. Bacana. E levou mais de 30 mil pessoas pro Gigantes na Roça. Além das atrações culturais e do sorteio de mais de 50 prêmios, foram arrecadados, Carlão, nada mais, nada menos que 12 toneladas de alimentos para doação aí às entidades, né? As casas de apoio atendidas pela Prefeitura de Manaus. Sem dúvida, Natri, o evento que mostra aí o fortalecimento das políticas públicas de lazer, inclusão social e desenvolvimento urbano lá na querida Zona Leste. Agora eu quero saber, André Meirelles, como é que foi a participação da comunidade da Zona Leste de Manaus e o que o pessoal mais destacou nesse primeiro ano do parque. Muito boa noite para você, Nathalie, Carlão, aos ouvintes que nos acompanham aqui na 100.7. Olha, a festa junina atraiu mais de 30 mil pessoas com um sorteio de 50 prêmios, atrações culturais e 12 toneladas de alimentos arrecadados para doação. O prefeito de Manaus, Davi Almeida, foi ao local prestigiar a festa. Um ano do Gigante da Floresta, um marco na vida das pessoas que moram aqui na Zona Leste, na Zona Norte. Sem dúvida alguma, 3.600.000 visitas. Um parque que veio para ficar e confirma a sua vocação. O lazer é entretenimento, é qualidade de vida, é um parque humanizado que, sem dúvida alguma, fica marcado na vida das pessoas que frequentam. A diretora-presidente do Fundo Manaus Solidária, Viviana Lira, destacou a importância do evento, que teve arrecadação de alimentos para ajudar pessoas em vulnerabilidade social, com mais de 5 toneladas doadas pela população. E esse alimento vai ser, nós vamos conseguir ajudar várias famílias em vulnerabilidade social, institutos que fazem trabalho com comunidades. Então, pra gente hoje é um dia memorável, um dia de trazer o lazer à população, fortalecer o compromisso do prefeito Davi Almeida, da prefeitura, com a população. Hoje, as atrações que nós teremos aqui são locais, pra gente fortalecer esse apoio cultural. Então, hoje é dia de festa, dia de comemorar o dia do aniversário do Gigante da Floresta. Olha, a programação incluiu brincadeiras tradicionais, sorteios e barracas com comidas típicas. A festa reuniu famílias e visitantes de várias zonas da capital, promovendo ali lazer, cultura, valorização da identidade amazônica. O cantor Wendel Pinheiro, que abriu a programação, estava conhecendo o parque pela primeira vez e disse que ficou surpreso aí com a beleza e grandeza. É um ano desse parque que eu, de uma forma ignorante, ainda não tinha vindo visitar e me assustei com a tamanha grandeza, como tá bonito, como é frequentado por uma população que muitas vezes é carente de um pouco dessa diversão, desse entretenimento. E eu fiquei espantado, assustado, mas de uma certa
forma positivamente com o que é o Parque dos Gigantes. Hoje é uma festa linda, milhares de pessoas, e eu me sinto sempre honrado toda vez que a prefeitura convida. Eu venho com muito amor, com muito carinho, porque eu sei que o trabalho é um trabalho muito bem feito. A Francisca Alves, autônoma, participou ali do local, afirmou que o Parque Gigante da Floresta foi uma ideia maravilhosa para as famílias de toda a capital. Foi maravilhoso isso aí que eles fizeram aí. Sem palavras, né? Aqui esse parque para as crianças aqui, para todos nós, até nós adultos, aproveita. Quem também participou foi Geisiane Ferreira, que ela é universitária. Ela foi para se divertir e aproveitar também para conhecer de perto o local. Vim conhecer aqui o Gigante da Floresta, aqui onde é um lugar muito bonito aqui em Manaus, né? Eu vim um pouquinho de longe do meu bairro Cidade de Deus, vim pra cá conhecer, junto com a minha mãe, minha filha e minha irmã. Os Gigantes da Floresta vem se destacando como um espaço de integração entre natureza, arte e cidadania, abrigando ali atividades de educação ambiental, além dos eventos comunitários que acontecem ali, também das ações de inclusão. A comemoração de 1 ano foi aí para reforçar o papel do parque como símbolo de preservação da floresta urbana e também uso sustentável do espaço público, e a galera se divertiu muito, hein? Legal, hein? Volto com vocês. Vamos dar um chego lá, Nathalie Moraes. Bora! Gigante da Floresta, é isso? Se você falar bora, eu boro, Carlão. Então tá, agora 6h55. Mix. Economia. Bora conferir os indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou em alta de 0,99%, cotado aos R$ 5,47. O euro fechou em alta de 0,51%, cotado a R$ 6,41. E o Bitcoin registrou queda de menos 0,08% aos R$ 593.249. O Ibovespa, Carlão, encerrou o dia aí com uma queda de menos de 1,26% aos 139.489 pontos. Agora são 6h55. Nathalie Moraes, vamos dar um giro aí no trânsito em Manaus, não é isso? Vamos sim, 6h55. Vamos saber por onde anda ele, André Meirelles, nesta segunda-feira. Trânsito intenso, André? Trânsito. Pelo amor de Deus. Alô, André Meirelles, é com você, meu querido. Muito boa noite, cara. Boa. Muito boa noite mais uma vez a todos. Olha, a Avenida Brasil, no sentido centro-bairro, segue com trânsito concorrido, lentidão e vários pontos de retenção ao longo da via. E assim vai até próximo à Prefeitura de Manaus. Depois desse trecho, o fluxo dá uma folga e o tráfego melhora. Trânsito também intenso aí nas proximidades da Avenida Coronel Teixeira, com grande movimento de veículos pela região. Então, paciência que o trânsito ainda está intenso na capital amazonense. Nathalie, Carlão, volto com vocês. Boa noite, até amanhã. Valeu. Pelo amor de Deus, viu, André Meirelles? Manda um abraço aí pro seu Ivan, nosso motorista que transita pelas principais ruas aqui da nossa capital, rapaz. Valeu, André. 6h56, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, agora nós vamos dar um giro esportivo, hein? Aí, Ken, uma pergunta, hein? O que tá faltando no Flusão, no Fluminense, Ken Pai? Então, Carlão, tá faltando somente, Carlão, um jogador pra entrar em campo agora contra o Chelsea, porque nós estamos sem Martinelli Freitas, que vai ser na base ali do vai tu mesmo. Bora ver quem que tá lá no banco, Carlão, que vai conseguir assumir essa parada e pode acabar sendo protagonista, né, Carlão? Com certeza, olha só, os dois, né, foram titulares em todas as partidas, não é isso, Ken? E agora, isso mesmo. O Martinelli tá com 317 minutos nas costas e o Freitas aí jogou 450. E peça-chave, é isso aí, né? É a peça-chave, Carlão. E o fato é que o Renato Gaúcho, ele vai ter que mexer muito bem nesse tabuleiro, Carlão. Sim. E olha que ele é mestre em poder dar aquele jeitinho, Carlão. Já deu pra ver até agora na Copa Mundial de Clubes que ele tá conseguindo ajeitar o jogo conforme a maré vai indo, Carlão. Ele consegue se adaptar muito bem. E aí, se der certo, vai ter que vir ele muito forte contra o Chelsea. E aí a gente vai ver como é que vai ser essa história, Carlão. Vai dar certo, o Chelsea, vai dar certo. Eu tô torcendo demais, gente. Eu também. O Chelsea, ele
também nem é o melhor deles aí no processo, né, Ken? Dá pra encarar legal, não dá ou não? Então, Carlão, é difícil, a né? parada... Não, a gente nunca pode prever antes da hora, Carlão, porque futebol é uma parada mágica, Carlão. Só que termina quando acaba, é isso? Exatamente, só quando já tá... E olha, tem que estar mesmo no finalzinho, porque se o juizão ainda deixar passar um pouquinho mais de tempo, pode rolar mudar. Gol sim, Carlão. Mas vai dar flu, Botafogo que o diga, né? Olha só, o torcedor que foi até os Estados Unidos assistir a partida pelo menos pode respirar aí um pouquinho mais leve. Os ingressos caíram de $2.500 para 72, 97% de desconto. $72, é isso mesmo? É reais, Carlão, é reais mesmo. Reais. R$2.500 para R$72. É um descontaço. Já é um alívio aí, né? Demais, né? É um Pix, dá pra fazer legal aí, né? Eu acredito que a galera não tá botando muita fé assim, Carlão. Apesar dos times brasileiros terem surpreendido, o fato é que eles não estão botando muita fé que a gente vai seguir adiante. Mas, geralmente, assim, na regra dos jogos, Carlão, os azarões, as zebras, muitas vezes surpreende, Carlão. Verdade. O Real Madrid, quem venceu aí o Borussia Dortmund, foi uma partida meio doida, meio maluca, mas eu achei que foi uma das melhores partidas que teve aí nesse campeonato. Eu achei que foi bem pegado, Carlão. 3-2 ali com direito a voleio do Mbappé, o negócio foi demais. Defesa milagrosa dos Courtois lá no último segundo, isso é um timaço, eu gostei realmente. É um timaço bom mesmo, Carlão. E já estão com data marcada ali, Carlão, contra o PSG lá na semi, Carlão, e vão ser ali lá no MetLife Stadium, em Nova Jersey, quarta-feira. Repeat. MetLife Stadium. MetLife Style, é o meu jeito portuguesada de falar o inglês, Carlão. Legal. Quarta-feira agora, 3h, vai ser um grande jogo, vai ser bem pesado, mas é claro que a gente espera que seja um jogão, né? Com muitos gols. Paris está no embalo, o atual campeão da Europa também fez um jogaço aí, saiu, né? O Mbappé voando com o Real e o Galáctico casaca cheia de estrela aí, tá um processo legal. Com certeza, né? Carlão. Aqui no Brasil, o Flamengo ele já tá caçando os talentos, tá de olho no Endrick, Carlão, olha só, porque o Endrick não tá jogando muita bola não por lá, viu? Tá com uma minutagem muito baixa, então o Flamengo já tá começando a ficar de olho ali, ver se dá pra levar logo o Endrick lá pro Ninho do Urubu. Agora imagina se ele volta, hein, Carlão? Sim. Empurrando a nação tá precisando agora, inclusive teve algumas tretas, parece que a Arrascaeta vai sair do Flamengo, o Pedro também não tá em uma situação legal, inclusive o Pedro queria renovar, ele até chegou a rejeitar algumas propostas, Carlão, pra poder ficar no clube, só que o clube já até falou, olha, o Pedro vendo ele até por 16 milhões, olha só, Carlão, então é isso, né, Carlão? Futebol por hoje já deu, mas amanhã eu volto. Amanhã você volta aí, Ken. 7-1, você era o melhor Mix do Brasil. 18 horas. Vamos agora direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A morte de um adolescente por outros adolescentes em Manaus é um fato gravíssimo noticiado neste início da semana. Fernando Vilaça da Silva, de 17 anos, morreu após ser espancado na rua Três Poderes, no bairro Gilberto Mestrinho, na zona leste de Manaus. Há claras evidências de que foi um crime por homofobia envolvendo adolescente, o que torna o caso ainda mais grave. O Brasil registrou 291 mortes violentas de pessoas LGBT+, ou movidas por LGBTfobia no ano passado. Os números do Amazonas também são crescentes. O crime não pode ser esquecido, deve ser investigado a fundo para que seus autores sejam responsabilizados. O noticiário mostra a intolerância de jovens violentos. A homofobia é uma violação dos direitos humanos e não deve ser de forma alguma tolerada por ninguém. É fundamental denunciar os atos de violência ou discriminação contra pessoas LGBTQIA+. As autoridades da Polícia e da Justiça do Amazonas cabe aplicar a lei e fazer aí a melhor justiça possível. As penalidades devem vir de exemplos para outros jovens que tendem a ir por esse caminho errado. 18 horas. 7-2, Nathalie, até amanhã. Até amanhã, boa noite. Boa noite, Ken Paz. Boa noite, Carlão, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.